Bom, a gente voltou para o segundo bloco aqui do programa Urbanidades, que hoje trata da questão do mercado de trabalho e a pessoa com deficiência, né? Um tema que é relevante à medida que as pessoas vendem uma ideia, mas que não a internalizam, né? Não, todo mundo é a favor, todo mundo é inclusivo, mas se bobear vão pegar na tua bochecha, né? E falar assim, olha, coitadinho, usar um monte de diminutivos, te provocar e você vai pegar e vai embora do programa. Isso não pode acontecer, né? A Marina tinha uma pergunta que ela queria começar o bloco com ela, e eu vou deixar ela fazer a pergunta. A questão da institucionalização, você acha que atrapalha no âmbito da pessoa com deficiência começar a lutar pelos direitos de trabalho? Elas sabem que elas podem lutar? Como é que funciona isso? É uma bolha? Enfim. É interessante, uma bolha. Não deveria, mas atrapalha, né? Não todas, naturalmente, algumas entidades fazem um trabalho paralelo à questão da saúde, reabilitação, a todo atendimento técnico e também educacional, e paralelamente trabalha com a questão da inserção no mercado de trabalho. Preparar a pessoa com deficiência, entender o que é uma carteira de trabalho, quais são os seus direitos, quais são os seus deveres também, não é? E algumas fazem. Outras, ao contrário, fazem aquela coisa muito naquele mundinho, muito que nem a Marina falou, a bolha, né? Cria-se uma bolha e aí vamos treinar o pessoal. E durante muito tempo isso vigorou, interessante, porque era assim, deficiente físico só para auxiliar administrativo, escritório. Cego para trabalhar em câmera escura de raio-x ou telefonia. Sim. Né? O surdo só para trabalhar almoxarifado. É interessante isso, né? E criou-se durante muito tempo. E hoje esse ranço cultural está aí ainda. Tanto é verdade que se você pegar nas pesquisas, você vai ver que, primeiro que a maioria dos empregos oferecidos à pessoa com deficiência, que eu acho que eu já falei no outro bloco, é só auxiliar de escritório, auxiliar administrativo, enfim, deixa eu dar um almoxarife e tal. Eu trabalhei alguns anos numa empresa e eu lembro de um episódio que me ocorreu agora quando você falava. Uma garota, ela era deficiente auditiva e foi trabalhada para ser um assistente administrativo qualquer. E ela era um ambiente muito agradável de trabalhar, ao ponto de que as pessoas se propuseram aprender uma linguagem de sinais, mas alguma coisa para conversar com ela num outro nível. Talvez tentar ver a dificuldade dela e tudo bem. E o fato é que depois de 2 meses lá, a mãe veio até a empresa e falou assim, não, ela não vai mais trabalhar aqui porque ela precisa do atendimento da casa, ela precisa voltar para casa, não dá, ela não está preparada para o mundo. E me ocorreu pensar que essa mesma falta de preparo que o empregador tem para receber esse deficiente, também às vezes está em casa, não é assim? Perfeitamente, achei ótimo esse levantamento dessa questão. Eu sempre digo que família de deficiente tem problema. Eles têm, de fato. Acho que tem que ter um tratamento. E aí, as entidades, algumas, né, preocupadas com isso, têm um tratamento também com a família, envolver a família. Aliás, acho que a família devia estar presente em todos os momentos, inclusive das crianças com ou sem deficiência na escola. Uma coisa também que se perdeu, né? Hoje o pai põe o filho na escola, de preferência período integral, e acha que o educador, o professor, tem que educar o seu filho, o que não é verdade, né? Então fica difícil, mas com deficiente é um pouquinho pior, porque eles acham que, e eu vivi isso bastante tempo, pelos meus pais eu não estaria aqui hoje, né? Pelos meus pais não estaria hoje aposentado, já com tantos anos de contribuição, não teria constituído a minha família, porque eles achavam que eu era incapaz e que o mundo ia machucar eu, né? O mundo ia me magoar, porque afinal de contas eu saía na rua quando eu era moleque, eu aleijadinho, na escola o coitadinho, na hora de se relacionar com as meninas, veja bem, né? Quantas vezes, né? Até um 38 na minha cara eu já vi assim, né? Ao vivo e a cores, porque tentei namorar a filha de um cidadão, enfim, né? Minha filha vai namorar com qualquer um, menos com você, né, filho? Pelo amor de Deus, olha você, olha a minha filha, pra quê? Mas enfim, então, a família atrapalha muito, né? É aquela superproteção, coisa que vem mudando também, mas é muito pouco. Lento, né? Muito lento. Então, tem sempre os dois lados, né? Agora, tem o lado da família, mas tem o lado da instituição. A instituição, hoje, ela se preocupa em cuidar da parte pedagógica, técnica, na questão do atendimento com os técnicos relacionados à deficiência, no caso, o visual, o auditivo, enfim, ou o intelectual, e se esquece que essa pessoa um dia vai ter que se desligar daquela entidade. Sim.
né? E aí põe ela no mundo, mas o que adiantou eu, no caso aqui da Mariana, por exemplo, que deve usar uma bengala para se deslocar. Então ela foi treinada, hoje ela consegue sair de casa, pegar um ônibus, tal. Muito bem, mas e aí? Né? Ela foi treinada, foi preparada, foi feito um trabalho paralelo com ela, dizendo, filha, daqui para frente é contigo, você pode, você está capaz, corre atrás da bola. Né? A instituição, por sua vez, faz esse elo também, né? Hoje tem, inclusive, Mariana, o Fórum da Empregabilidade, que une, é um pool de entidades que trabalham com deficiência. Né? Então, esses profissionais, veja bem, é uma coisa fora, né? Alguns profissionais interessados nisso que a Mariana falou, em quebrar essa bolha ou sair dela, eles se reuniram extra-entidade, se reúnem em algum momento, chamam de fórum, e esses profissionais costumam fazer contato com as empresas para levando. Eu vou te interromper, eu queria saber que a Mari respondesse isso aí, na verdade. Se ela realmente, isso que ele falou, dessa proteção da família, então, você vivenciou isso também? Bom, eu vivencio um pouco até hoje, né? Minha mãe, eu tenho que bater o pé 500 milhões de vezes para poder, que nem ela queria me acompanhar para abrir conta de banco, essas coisas. Não sei. Mãe, eu vou abrir sozinha, eu vou lá falar com o gerente, vou fazer os negócios sozinha, porque eu preciso aprender. Você, não dá para você mais ficar, tipo, indo comigo nos lugares e tal. Meu, esses dias mesmo eu fui lá no CIE finalizar meu contrato lá na prefeitura para começar a trabalhar e tal. E ela queria, enfim, quis me acompanhar e tal. Deixei esses primeiros passos dela me acompanhar, até porque tinha alguns documentos que ela, enfim, que a gente precisava ver e tal. Mas eu falei, mãe, daqui pra frente eu vou fazer as coisas sozinha. Existe uma linha tênue, e eu me coloco como pai, em que você sabe que aquela sua filha ou filho já é adulto, mas você quer não proteger, mas será que ele não precisa mais de mim? Acho que é um pouco isso. Então, tem um pouco isso e no caso desse paradigma do deficiente, acho que ainda é um pouco mais agravado, né? Bom, eu tenho que passar para a audiência uma pergunta para vocês aqui. Bruno, faz aí. Tudo bom? Boa noite. Deixa eu perguntar, tem uma diferença de uma pessoa que você trata uma pessoa que nasceu com uma deficiência para uma que adquiriu? Isso, adquiriu. Se tem uma diferença, não entendo. Como assim essa diferença? Do jeito que vocês tratam, sabe? É da mesma maneira? É tão diferente? Não, eu acho que é diferente para a pessoa, né? Por exemplo, eu tive poliomielite com 1 ano de idade. Vou fazer 60, portanto são 59 que eu tenho paralisia infantil. Durante um bom tempo fui ortetizado com aparelhos ortopédicos e bengalas axilares, portanto eu deambulava naturalmente na vertical e por opção minha, há um bom tempo, desde a minha filha vai fazer 30 anos, então há 30 anos eu optei por cadeira de roda. Aliás, sou apaixonado por ela, cadeira de roda para mim é tudo de bom, pode parecer que não. Então, por exemplo, uma pessoa que teve poliomielite e cresceu sem os movimentos dos membros, no meu caso, os membros inferiores, poderiam ser superiores também, ele vai se adaptando. Aliás, o ser humano é um ser mega adaptável, né? Ele se adapta a tudo, fantástico. Ao contrário de um ser humano, um homem ou uma mulher, que aos seus 30 anos ou 40 anos, numa fase madura, já está estabelecido profissionalmente, constituído família, sofre um acidente e tem uma lesão medular, né? Que é diferente de pólio. Um é viral, o outro é ruptura de medula, né? Completamente diferente uma coisa da outra, independentemente de ambos estarem na cadeira de roda. Essa pessoa terá mais dificuldade, com certeza, a pessoa com lesão medular, porque ele construiu toda uma vida na vertical e de repente agora ele não mais tem no máximo terá uma semi-verticalidade e para ele o mundo cai. E aí a gente ouve muito essas frases, né? Agora estou preso numa cadeira de roda. Preso se quiser, porque... Claro. Tem que achar um jeito de solucionar isso, mas não vai ser agora, porque agora nós vamos para o intervalo. Depois do intervalo a gente retoma essa conversa. Perfeitamente.